Áries, elemento fogo, seja bem-vindo ao meu canal Divina Tarô. Vou tirar uma mensagem intuitiva, atemporal e coletiva. Pegue somente o que ressoar, tá bom? Uma mensagem de espiritualidade para essa semana, para os arianos. Elemento fogo, criatividade, condicionamento, final, apego ao passado. E a solitude, eu vou deixar aqui, estão pedindo também a exaustão. Vamos deixar todas aqui. Tá bom, vou tirar a última carta que estava no deck, a luta. Áries, para essa semana, criatividade, condicionamento, além da ilusão, apego ao passado, a luta, exaustão e a solitude. Você está passando por um momento de transformação, né, Ariano? Essa semana você está passando por um momento de transformação onde você parou de lutar contra a sua criatividade, a sua verdade, parou de se apegar ao passado, a coisas que diziam para você. Isso estava te deixando exausto, porque você estava muito apegado à família, a ex-relacionamentos. Isso estava te deixando condicionado ao não crescimento. Você não estava crescendo, você não estava evoluindo. E você começou a entender isso. Você começou a entender isso. É como se um novo portal tivesse aberto para você essa semana, sabe? Essa semana é como se um novo portal fosse abrir para você. Mas daqui eu estou falando com arianos que já abriu esse portal, né? De você começar a enxergar quem você é de verdade. Porque aqui aparece a carta da solitude e além da ilusão. Que era isso aqui, ó. Você estava condicionado, vivendo uma vida mais como espectador da sua vida do que propriamente vivendo a sua vida. Você estava muito preocupado com os outros, com o que os outros iam falar, como os outros precisavam de ajuda, mas você também precisa de ajuda. E quando você começa a perceber que você também precisa de ajuda, quando você começa a enxergar quem você é de verdade, você sai desse lugar que está te aprisionando. Você sai desse lugar de exaustão, entende? Você não fica mais apegado ao passado e você não fica mais lutando com o que você é, de fato, entende? Porque você estava aqui, essa coisa além da ilusão, você estava aqui preso numa situação, num grupo, algum grupo familiar, principalmente um grupo familiar, tá? Um relacionamento amoroso, mas está muito forte aqui um grupo familiar, que você estava preso porque você achava que tinha que cuidar de todo mundo. Todos nós somos capazes de cuidarmos de nós mesmos, a não ser, não estou falando aqui de uma doença extrema, de alguém que realmente precisa da sua ajuda, não, aqui não é isso. Aqui você estava querendo ajudar todo mundo porque você estava se colocando no lugar de herói. Você não é herói de ninguém, você é o seu próprio herói. Você tem que cuidar de você, porque se você não cuida de você, você adoece e você não consegue cuidar de mais ninguém. Então é, essa semana aí que passou, você começou a trabalhar esse condicionamento, começou a entender, a meditar, a ler alguma coisa que começou a te trazer para o presente, para colocar os pés no chão. Você começou a enxergar quem eram as pessoas que realmente estavam ali precisando da sua ajuda de fato, ou as pessoas que estavam montando nas suas costas, literalmente falando, vamos dizer assim, estavam montando nas suas costas. E o que estava acontecendo com isso? Como você estava muito preocupada com essas pessoas, com esse grupo familiar que você tem, você estava esquecendo a sua criatividade. A sua criatividade não estava sendo trabalhada e você não conseguia ver uma saída. Você não conseguia ver uma saída. E quando você se abre para o novo, você se abre para a sua espiritualidade, para a sua fé, para enxergar quem você é de verdade, a tua criatividade ela começa a aflorar, ela começa a aparecer. E aí você começa a criar projetos, você começa
a criar uma nova visão de mundo. Você começa a entender quem é você de fato, entendeu? Gente, olha, essa semana que passou, um mês atrás, você começou a trabalhar em você esses aspectos de apego. Você parou de ficar apegado às pessoas. Você parou com isso, você começou a entender que a sua vida é muito importante. E se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. E aí você vai ficar cuidando de todo mundo e quando chegar a sua vez você está doente, você está de cama. E não é isso que você quer, não é mesmo? Então você começou a aprender, olha aí, você começou a estudar. Você estava confuso. Você estava enxergando essas pessoas como se elas fossem as pobrezinhas, as coitadinhas. E quando você para de enxergar elas como coitadinhas, tá? Você abre um leque de opções na tua vida. Você começa a manifestar, porque você começa a estudar, você começa a entender quem você é, você começa a trabalhar sua solitude. Você não está sozinho, você está com você. Você está com você, aprendendo. Eu estou falando com arianos aqui que estão estudando, que estão se conectando com a sua espiritualidade, e que isso faz com que você enxergue além da ilusão, além desse grupo de familiar aqui. Isso é muito sério, porque a gente acha que as pessoas elas necessitam da nossa companhia, mas elas são o ser humano ele é individual, um ser individual. E quando você para a sua vida para cuidar do outro, você para de cuidar de você. Você diz sim para o outro e não para você. Continuamente, eu falo aqui de um ariano que fazia isso. Mas de um mês para cá, você está estudando, você está buscando enxergar além da ilusão, enxergar que você é capaz de cuidar de você. E que você não é só capaz de cuidar de você, você precisava cuidar de você. Você precisava entender que você estava vivendo a vida dos outros, vivendo as dores dos outros. E as suas dores e os seus sonhos? Você estava vivendo na ilusão, achando que as pessoas eram coitadinhas, e elas não são coitadinhas. Todo mundo tem uma proteção, Ariana. Todo mundo tem o seu caminho para seguir. E se você não deixa o outro crescer, ele vai ficar montado nas suas costas, dependendo do seu dinheiro, dependendo do seu abraço, dependendo de tudo seu. E não é assim que funciona. É como assim, ó. Ah, eu preciso de ajuda. Mas o YouTube está aí para pesquisar as coisas. E é uma ajuda simples, tá? Como que eu, sei lá, escrevo tal coisa? Vai no Google, vai na internet, mas a pessoa ela depende tanto de você ao ponto de fazer com que você vá lá pesquisar para ela. E o que estava acontecendo? Estava te deixando estagnado na tua criatividade. A tua criatividade ela estava parada, estagnada. Eu vejo uma pessoa aqui, um ariano, que está começando a ler mais, está começando a se envolver mais em algum é, é, aspecto da tua vida, tá? Não sei se uma transição de carreira, alguma coisa, porque você está lendo sobre um assunto que você gosta muito. Além de estar trabalhando a sua espiritualidade, você está lendo sobre um assunto que você gosta muito. E isso está te trazendo, está abrindo um campo criativo para você, tá? Está abrindo esse campo criativo. E o que está acontecendo? Ou você está estudando, lendo, se aprimorando, você está começando a manifestar uma nova vida para você. Você está começando a manifestar uma nova vida para você. E isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é divino. Porque agora você sabe, você começa a entender quem você é de verdade nessa vida. E isso é o importante. Terceira carta, aqui em cima da criatividade. Uma, duas, três. Uma, duas. E essa primeira do mago? Sim, a primeira do mago. Então vamos aqui no mago. Coração, filho, amor é doação, mas nunca escravidão. Saiba dar, mas também saiba se dar valor. Gente, é muito preciso, né? O tarô, ele é muito preciso, né? A espiritualidade, né?
Aqui a gente está falando dos pretos velhos, né, do baralho, né? A gente está falando aqui de um modo geral da espiritualidade. É do que a gente está falando. Você se doa, mas nunca você pode ser escravo da tua doação, ser escravo de ninguém, porque isso atrapalha o teu caminho, isso atrapalha o teu crescimento pessoal, espiritual, financeiro. E agora essa semana começa a abrir uma nova vida para você, porque você está começando a entender quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Carta, notícia vem e vai, mas a intuição nunca falha. Escute o que a sua alma já sabe antes de qualquer palavra chegar. Você já sabe, você começou a entender. É uma pessoa que está aí, ó, há um mês atrás, 2 meses atrás, uma semana atrás, já começando a trabalhar com a sua espiritualidade, começando a trabalhar, a ler sobre o, os assuntos que precisam ser lidos para que você abra um campo magnético para você, que essa semana começa a abrir um campo magnético para você, porque as notícias boas e extraordinárias estão chegando para você, porque você começa a enxergar quem você é, você começa a estudar, você começa a se conectar com a sua espiritualidade, você começa a se abrir para o novo, porque você está enxergando além da ilusão, e isso é maravilhoso. Vou estar aqui em cima da criatividade. Aqui a sacerdotisa. Em cima da sacerdotisa apareceram os pássaros. Se a vida pesa, cante, a leveza vem para quem não carrega mais do que precisa. Gente, essa leitura, Ariano, está muito clara para você. Você realmente está no momento lindo da tua vida porque você começou a entender que você precisava se cuidar, você precisava olhar para você, olhar para dentro, entender que você precisa cuidar de você, olhar para você. Porque se você não cuida de você, como é que você quer cuidar do outro? Se você não se ama, como é que você quer amar o outro? Fica tudo fragmentado, entende? Fica tudo pequeno, fica tudo é um grande quebra-cabeça que você não consegue montar, porque tudo começa dentro de você, tudo começa nessa solitude, no se amar, no estar presente na tua vida, no aqui e no agora, tá? Essa mensagem para sua semana, uma mensagem libertadora, uma mensagem de luz, de amor. Eu vou tirar aqui uma mensagem final para você, vou tirar essa aqui. Talvez eu tire mais uma, vamos ver. Só para complementar, né, o que a gente já ouviu, porque está muito forte. Flexibilidade, seja flexível com a tua vida. Seja flexível com a tua vida. É uma transformação que está acontecendo essa semana para você. É tempo de transmutar toda essa energia. Porque você é muito mais do que isso aqui. Você é gigante. Você é isso aqui, ó. Você é você. Você é a sua conexão com a tua luz, com a tua própria luz. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. É exatamente isso. Você começa a parar, você começa a entender que você não pode mais tentar mudar a vida do outro. O outro, ele ele só vai crescer se você deixar que ele cresça. Tá chegando notícia boa para você, tá? Tá chegando notícia boa aqui no final do deck, os peixes, tá? Os peixes. E a carta, de novo a carta aqui, ó, tá? Notícias boas chegando para você. Por quê? Você agora começa a trabalhar com a tua criatividade, você começa a trazer mais prosperidade para a tua vida e você começa a abrir um novo leque de opções para você. Dentro dessa criatividade, o mundo se abre para você. Mais dinheiro, mais sucesso, porque você agora está limpando esse excesso, esse apego ao passado e está abrindo aí novas oportunidades, tá bom? É isso. Se a minha energia for compatível com a sua, siga o canal, hype o vídeo, deixe uma mensagem, porque nós temos mensagens aqui para vocês toda semana, tá bom? É isso. Gratidão. Namastê. Obrigada.